Seja muito bem-vindo ao KG Talks, o podcast da Kelly Guedes Advogados. Aqui, a gente abre espaço para conversas profundas e acessíveis sobre os temas que fazem a diferença na vida dos nossos clientes. O nosso objetivo é entregar informações confiáveis e compartilhar histórias reais, trazendo clareza sobre assuntos que fazem a diferença na trajetória daqueles que confiam a vida a nós. Esse também é um espaço de troca. Por isso, queremos ouvir você. Conte o que achou deste episódio e quais temas você gostaria de ver aqui. Afinal, o KG Talks é feito para você. E para começar essa jornada, eu recebo aqui a idealizadora e fundadora do escritório, doutora Kelly Guedes. Olá, doutor Décio, com muita alegria eu venho aqui compartilhar um pouco do que é a nossa jornada, né? Do que é o nosso servir aqui no nosso KG Talks. KG Talks, né? KG Talks, Chique exatamente. demais! Doutora, E muito pode falar. bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. Eu já vi que a doutora tá muito empolgada, muito animada, né? Entusiasmada, como sempre, como é o dia a dia no escritório, não é isso? Para as nossas atividades com os clientes, pessoas que realmente confiam a vida aos advogados do escritório Kelly Guedes Advogados e a toda a estrutura e tudo aquilo que realmente nós prometemos e buscamos entregar com muito afinco, não é isso? É isso mesmo, doutor Décio, até porque hoje nós sabemos que, assim como em outras áreas afins, podemos citar aí a área da medicina, Uhum. ninguém procura um escritório de advocacia, até porque não é cultural no Brasil, porque está feliz. Geralmente nós atendemos clientes com dores, com demandas, com necessidades, e o nosso pilar, nosso princípio reitor é o princípio da humanização, onde nós entendemos que sim, ao se procurar um escritório de advocacia, você pode ter um momento de descanso. Eu gosto de dizer que os nossos clientes, em qualquer área, eles nos procuram, nos trazendo o que nós sabemos fazer de melhor, que é resolver problemas, e Uhum. para que ele possa seguir a vida. Doutora, olha, hoje nós vamos falar aqui sobre a RMJ, que é uma tese do escritório, Sim. mas eu gostaria, para a gente iniciar a nossa conversa, quais são suas expectativas para esse podcast, para esse projeto, para os próximos temas que virão? Como é que está seu coração nesse momento? Aquecido. Eu acredito que qualquer ferramenta hoje que possa nos aproximar, né, da nossa sociedade, possa nos trazer uma linguagem mais acessível, que as pessoas possam entender quais são os seus direitos, é extremamente relevante. Então, assim, eu estou muito empolgada, muito animada com esse projeto, porque nós a cada dia mais estamos cumprindo com a nossa missão, que é Uhum, aproximar o nosso cliente amigo do direito. claro. Vamos lá, doutora Kelly Guedes. Ali no final de 2024, né, teve aquela surpresa que foi a finalização da tramitação simplificada. Mas o escritório não desistiu Sim. e foi criada a tese da RMJ. Uhum. Então, você tinha certeza que a RMJ ia dar certo? Como é que era a sensação diante de tantas expectativas negativas naquele momento, naquele período ali que parecia um pouco sombrio, não sabia se ia dar certo ou não? Quais eram as suas expectativas da doutora naquele início de 2025 em relação à RMJ, essa tese que foi criada no escritório Kelly Guedes Advogados? Muito legal a sua pergunta, porque o que acontece? Nós falamos que quem faz uma Uhum, vez faz de novo, né? A RMJ, ela nasceu da persistência do escritório em não abandonar os nossos clientes. uhum, Eu acredito que isso é uma das nossas virtudes. Nós criamos a RMJ a partir da experiência de ter criado uma outra tese. A uhum, tramitação simplificada a qualquer data, que também é um processo conhecido, ela foi criada por nós. Então, nós estávamos partindo de uma dor que nós já tínhamos experimentado. uhum, Lógico que eu vou dizer a você que não tão grande quanto essa, porque quando a tramitação simplificada ela foi desenvolvida, a tramitação já existia num outro patamar, uhum. não de dor, mas de a abertura de mercado, né? Certo. A RMJ ela veio num momento de muita dor, sim, porque ali em 2024, quando, na verdade, em 2023, nós já tínhamos notícias
de que o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, ele faria a revisão da antiga tramitação simplificada, hoje extinta. Eles fariam a revisão tirando aí alguns requisitos. Então, não foi uma surpresa tão desastrosa. E, Certo. no fundo, também foi quando eles tiraram todo o modelo de revalidação de medicina. Então, nós esperávamos alguma coisa. Em novembro, ali no início de dezembro, a partir do dia 2, foi noticiado, inclusive por um jornal de São Paulo, de que haveria mudanças. E nós Uhum. ficamos aguardando que seria uma mudança parcial. Né? Então, a surpresa, e eu falo que de fato foi desastrosa nesse aspecto, é que nós entendemos que foi uma revogação, eu vou colocar aqui uma palavra mais fácil de entender, foi uma forma Hum, extremamente difícil de entender, que eles não tiraram só a revalidação de forma parcial, mas eles tiraram a revalidação de uma forma total. sim. Ou seja, eles tiraram qualquer possibilidade do estudante específico de medicina fazer um outro processo de revalidação no Brasil. Consequentemente, não ia trabalhar também, né? Sim, que não fosse a revalidação pelo Uhum. INEP, porque nós sabemos hoje que não é uma prova que testa só conhecimento, Certo. testa capacidade emocional absurda. Sim. Mas entrando ainda falando um pouco ainda mais da RMJ, então ali em 2024 nós ficamos surpresos com essa forma como foi retirada de forma definitiva e colocamos a mão em massa. Nós avisamos aos nossos clientes que nós não pararíamos, nós avisamos aos nossos clientes que nós cumpriríamos com a nossa missão, Aham. qual seja, que nós não abandonaríamos o nosso legado, a Sim. nossa história, né? A doutora fala muito em dor, né? Então, assim, Sim. certamente os clientes, os médicos que estavam na iminência ali de se formar ou já recém-formados sentiram muita dor quando souberam dessa notícia da finalização, vou colocar dessa forma, da tramitação simplificada, da extinção, né? Mas essa dor, ela foi sentida pelo escritório também no sentido de acolher o cliente. É isso que é a advocacia humanizada. O escritório entendeu a dor do cliente e foi atrás de uma solução que é a RMJ. É isso que a doutora pode dizer sobre eh, esse processo de dor, porque realmente o estudante de medicina, quando viu aquilo, o mundo deve ter caído, né? Mas o escritório não desistiu e foi atrás de uma solução que tem norteada pela Constituição. Então, essa dor foi sentida pelo escritório no sentido de lutar pelo um direito do estudante? Vou fazer um panorama, tá, doutor Décio? Em 2017 foi revogado o processo de revalidação pelo INEP. Certo. Minha irmã, na época, ela fazia medicina na Bolívia. Aham. Então, quando você fala de dor, eu só me lembro desse momento. Eu senti a dor como familiar. Entendi. E esse episódio se repete em 2024, agora retirando o processo de revalidação pelo rito da tramitação simplificada novamente. A história se repete, a dor se fortalece. E eu não poderia ficar calada. Em 2017, talvez eu não tivesse ainda as ferramentas necessárias, mas eu já estava no mercado, eu já estava preparada. E sim, todo o nosso escritório sentiu. Afinal de contas, nós estávamos avançando. O que, Uhum. que é o processo de revalidação, se não a continuidade da realização de um sonho de retorno ou de ingresso à população que assim entende que pode ajudar, né, a sociedade exercendo a medicina. Então, foi sentido assim, e nós entendemos que a humanização, como você se reporta, ela nada mais é do que um acolhimento. E eu gosto de dizer que a cura da dor não é só a causa, é a raiz, é entender qual é o gatilho que está sendo ali proposto. E hoje nós enfrentamos o gatilho de um governo, de uma política, né, Uhum. que é adotada no Brasil, extremamente discriminatória, onde nós entendemos que para os médicos formados em determinada região eles têm benefícios e outros não. Uhum. Então nós atuamos na causa para que possamos diminuir a dor do nosso cliente e, consequentemente, poder acolhê-los. Ótimo, muito bom. E RMJ, revalidação médico-judicial, é uma tese que não existia, Não. né? Então, é uma tese inédita, né? Sim. O nome é inédito, é algo que não, inclusive, é uma função do escritório, vou colocar dessa forma aqui, educar o judiciário, para Sim, sim. ensinar para o judiciário do que se trata a revalidação médico-judicial, a RMJ, quais são os princípios constitucionais,
É mais ou menos isso? Esse é o caminho realmente de educar ali não só a sociedade, mas o judiciário, para mostrar para os juízes, né, que a RMJ está baseada, tem fundamentos constitucionais. Portanto, né, essa busca da revalidação com a nova resolução, ela é legal, ela é constitucional, na verdade, né? Vou falar uma coisa para você. O que define a nossa sociedade é a nossa perspectiva diante do problema. Aham. E nós entendemos que a RMJ ela foi criada para que pudéssemos trazer uma solução, e uma solução onde, inclusive, teríamos que partir do pressuposto de uma educação ao direito legislativo no Brasil. Quando nós estávamos trabalhando com a tramitação simplificada, nós trabalhávamos somente com a resolução. E muitos me perguntam, mas por que que você ainda não utilizou? Porque o nosso sistema não permitia que nós acessássemos diretamente a Constituição antes de basearmos a nossa Sim. fundamentação legal na Aham. resolução. Então, a partir da extinção da tramitação simplificada, com o nascimento da RMJ, nós entendemos que poderíamos encontrar uma solução não mais numa resolução, mas num precedente constitucional, que dá direito ao médico perante a Constituição de trabalhar, de exercer a saúde à sociedade. E eu me lembro muito bem que quando passado, né, o susto, nós já estávamos criando a nossa tese, o escritório já estava em outra vibração, foi um momento muito interessante. Quando Uhum. você fala do nome, nós inclusive fizemos uma Pesquisa, pesquisa foi. no escritório, né, muito Claro. legal, de qual seria o nome. Nós Então trabalhamos. não foi algo do acaso, né? Não, Acordei, pensei, revalidação nasceu, médica. Não, não. foi algo que foi realmente desenhado ali, estruturado para apresentar uma tese que tenha, inclusive, um nome forte, né? Literalmente. E por que foi feito isso no escritório? Porque unidos nós somos fortes. Claro. E juntos nós Uhum, somos imbatíveis. E tudo uhum. que é criado é compartilhado, porque somos seres humanos diversos, com multiplicidade de situações de criação. E aí nasceu a RMJ, porque já chegou a ser revalidação constitucional, vários nomes, né? Sim. E nasceu então a revalidação médico-judicial. Por que revalidação? Porque tem previsão na Constituição Federal. Por que médico? Porque nossa classe que tinha sido exatamente prejudicada foi a classe médica, e Uhum. judicial porque ele é o único modelo adotado no Brasil que permite que o médico faça o processo de revalidação pelos modelos de abstenção de prova, além do revalida, né? E lembrando que por que a RMJ ela atende a outros mercados também? O Uhum. nome é médico, mas todo brasileiro ou estrangeiro que sair do país tem o direito de revalidar aqui, inclusive pela RMJ sendo de outra profissão, tá? Claro. Doutora, então assim, a RMJ não é uma aventura jurídica, Ah, de forma né? alguma. A doutora sempre teve muita fé de que ia dar certo. Só me fala, eu quero realmente, assim, de uma forma, se possível, até saindo da parte técnica, mas até emocional. Como é que era essa fé na certeza de que a RMJ, diante de toda a técnica que foi usada para construir a tese, mas como que entra a parte da fé na crença da certeza que estamos trabalhando para fazer algo que realmente vai fazer a diferença na vida dos estudantes de medicina que estudaram no exterior, e nós usando, o escritório usando o judiciário, né, como uma ferramenta para buscar esse direito de trabalhar aqui no Brasil. Vou te falar uma situação sobre a minha pessoa, sobre a Kelly Guedes. Eu falei para você que inicialmente esse projeto da tramitação simplificada, ela começou por uma dor vivida pela minha irmã. E a minha fé também começou por uma outra dor na questão de superar qualquer objeção imposta pelo judiciário. O meu pai, ele era funcionário de Furnas, ele saiu pelo programa de desenvolvimento PDV, né? Eu não sei Uhum. qual sigla do V, mas ele saiu pelo PDV. Programa de demissão voluntária. Programa de demissão voluntária. À época eu era estudante Uhum. de direito, né? E eu procurei vários juízes, desembargadores que eram meus mentores para que Uhum. pudesse encontrar uma solução para o meu pai. Certo. E eu nunca desisti. Eu estava no 7º semestre, eu sabia que eu ia encontrar uma solução. E o que eu mais recebi foi não, 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 Uhum. não, não, não. E eu me debrucei.
debrucei com muita fé em Deus, me debrucei com muita fé, mesmo na época eu nem era convertida, mas eu já tinha uma fé muito forte, Uhum. e eu sabia que eu ia encontrar uma solução se eu a buscasse. Eu falo que o direito, ele não é uma matemática, ele é uma ciência interpretativa, onde alguns veem ponto, eu vejo vírgulas. Uhum. E assim eu fiz. Então, a minha fé foi na busca incansável por uma solução com meu pai. E eu consegui. Meu pai, hoje, ele é aposentado por mérito do meu trabalho. Uhum. Da minha conquista, junto com a minha mãe, junto com os meus familiares, né, o núcleo familiar. E hoje eu tenho certeza de que tudo que eu vivi, e eu volto a dizer a frase anterior, eu fui forjada diante da minha dor encontrar a solução. E eu sou isso. Uhum. Diante das nossas dores, nós encontramos as nossas soluções. Então, a dor da tramitação simplificada vivida pela minha irmã, a dor de perseverar na fé, enquanto diziam não, eu buscava um sim pelo meu pai. Então, o que eu pude viver em casa é a minha unção de Uhum. levar isso como uma advogada humanizada. Onde dizem que não há luz, eu sempre digo, Olha, sim. eu acredito que algumas pessoas vão até se emocionar, ouvindo, né, e vendo que é muito verdadeiro. E eu perguntei da aventura jurídica porque no dia 18 de julho de 2025, uma sexta-feira, né, foi um dia histórico, Sim. porque tivemos a primeira decisão positiva, ou seja, a primeira vez que o judiciário entendeu que a revalidação médico-judicial é algo que realmente faz sentido, Sim, sim. né, diante da nossa Constituição. E foi realmente um dia muito emocionante. Eu queria que a doutora falasse qual foi a sensação desse 18 de julho de 25. O que passou na sua mente, no seu coração? Veio um histórico de toda aquela luta, de valeu a pena não ter desistido? Como que foi esse dia? Como que a doutora relata esse dia pra gente? Eu sabia que era uma questão de tempo. Uhum. Eu tinha certeza que era só uma questão de tempo. E eu vou te dizer que eu até falei isso no, no escritório, que foi um marco, porque eu sabia que estava para acontecer, porque nós tínhamos um cálculo de um prazo, né? E a RMJ nunca foi uma aventura, pelo contrário, ela sempre foi uma realização de uma esperança através de um sonho. E no dia que ela saiu, foi interessante, porque nós já estávamos vindo no primeiro semestre, aí de Uhum. janeiro até junho de Sim. 2025, com a quantidade magnífica de decisões favoráveis da antiga tramitação simplificada. Nós estamos Uhum. falando aí de quase 100 decisões. E acaba que eu estava recebendo essas decisões e eu olhava e eu sempre vibrei, Aham. porque isso é uma âncora para mim. E no dia que saiu, no dia 18 de junho de 2025, eu estava conversando com o nosso coordenador de comercial, o doutor Henrique, e mais uma vez eu estava lendo as decisões, porque eu tenho esse hábito de ler, e eu me deparei com um estado diferente. Né? Eu tenho um grande respeito por todo o nosso Brasil, mas em especial o poder do estado do Rio Grande do Sul, ali do sul do país, melhor dizendo, que eles são extremamente rígidos, juristas, legalistas, né? E essa decisão me chamou a atenção porque ela saiu dessa região. E quando eu fui dando continuidade à leitura, eu vi a data do requerimento. E eu vi 2025. Uhum. Quando eu olhei, eu me lembro que eu até chamei a doutora Bianca, eu falei, dá uma olhada, veja se eu não estou emocionada e se isso é real. E ela me olhou e falou assim, RMJ, mas o Espírito Santo já tinha me dito que sim, de Aham. que era. E eu falei, é RMJ. Aí eu falei para ela, mas confirma, porque eu não quero estar só na emoção. Certo. E ela confirmou, ela, doutora, Aham. é a RMJ. Naquele momento, a sensação que eu tive foi do filme da minha irmã, você falando agora foi do filme do meu pai conquistando a aposentadoria dele, Aham. foi o filme de mais de 60 mil pessoas, Foi uma sensação de que mais de valeu a pena 60, não ter desistido, né? mais de 60 mil Sim. pessoas que estavam com sonho somente no INEP. Não é esvaziando, Sim. mas é trazendo esperança. Sim. E sempre vale a pena, Sim. sempre vale a pena. Foi um dia realmente muito marcante e o interessante é que logo depois que saiu, né, essa decisão, a própria universidade já manifestou nos autos, indicando ali ao juízo que estava cumprindo a decisão que deferiu a revalidação médico-judicial
Mas mesmo assim o escritório não parou, né? Não é porque a universidade se manifestou que o escritório ficou ali de braço cruzado. Os advogados do escritório já também se manifestaram nos autos pedindo agilidade, rapidez, porque, afinal de contas, os médicos têm pressa, querem trabalhar, e a nossa missão ali é garantir que esse direito constitucional ele seja Sim, preservado, sim, sim. né? E, ó, fazer um adendo aqui, né, doutor? Nós estamos falando de uma cidade improvável Sim, e de um juiz federal. juiz federal. Vamos colocar todo respeito, que tem que Claro, dar respeito, sim. né? Então, assim, não foi. Não desmerecendo, Não mas a desmerecendo outras. primeira vai Claro, dada por sim, uma cidade improvável, o sim. juiz de uma A gente sabe do autonomia corporativismo. A gente sabe do federal. corporativismo que tem no judiciário. Então, se sai uma decisão positiva no juízo federal, consequentemente, outros juízes, tanto daquele mesmo tribunal e Sim, até outros juízes federais, eles se comunicam, a gente sabe, até os juízes de tribunais estaduais acende uma luz. Opa, peraí. Eu vou deixa, dar uma. Quando chegar isso aqui na minha mesa, eu vou dar uma atenção maior, sim, porque tem uma definição constitucional sim, aqui, é sim, um sim. embasamento que realmente faz sentido, então merece uma análise mais detalhada. Eu acredito que isso acontece isso aconteceu, na verdade, né? Tanto aconteceu que logo depois, né, desse dia 18, agora de julho de 2025, vieram mais algumas decisões, né? Mas 5! Só mais 5. Lógico, eu sou um ser humano cheio Aham. de falhas, longe da perfeição. É óbvio que a minha vaidade, como ser humano também, como advogada, ela transcende, porque nesse momento, o nosso time passa da conotação de advogado para jurista, Claro. passa da conotação de meramente operários Aham. para criadores, né? Para juristas que criam teses, para juristas que criam solução. E isso não é a responsabilidade somente minha, é todo um time de Sim. advogados que acredita no sonho. Eu gosto O de dizer, primeiro, o primeiro juiz da causa é o advogado. é Então, quando o verdade. advogado escreve aquela tese e peticiona com a convicção de que vai dar certo, já passou pelo crivo dele. Porque o advogado não pode peticionar, não pode defender uma causa sem acreditar. Então, os advogados do escritório, eles realmente acreditam e têm certeza que aquela tese é um direito constitucional que deve ser seguido. Sim, Então, é sim. daí que vem exatamente essa sua colocação. É um propósito, né? Aham. O nosso princípio reitor no escritório é humanizar e entregar, né? Eu gosto de dizer, você é exemplo disso, que todas as reuniões nós falamos, realize seu sonho. Então, quando vocês pegam a petição inicial, que vocês veem que vocês são ponte para realizar outros sonhos, nós Uhum. passamos a ser literalmente um lugar de futuro, de visão do extraordinário. E isso é o que a gente vive diariamente, né? Eu acredito que vale até a pena, em algum momento futuro, talvez nesse, enfim, não sei, mas a gente mostrar como que os advogados, quando tem uma decisão positiva, vou colocar assim essa expressão, mas a festa que é, mas no sentido de realmente aquilo que nós acreditávamos, aquilo que nós acreditamos, deu certo. A gente mudou, vai mudar, estamos em busca de mudar a vida de uma pessoa que por trás tem toda uma família, não é só uma Sim, pessoa, sim. né? Tem toda uma estrutura familiar. Então, quando nós fazemos aquela comemoração no escritório, é uma comemoração que realmente tem um fundamento diante de toda a história de uma vida que está entregue na mão do advogado. Sim, Então, é isso que o advogado coloca. Então, não é uma petição técnica, simplesmente olha, juiz e ponto final. Não. Obviamente que nós prezamos muito a técnica, mas nós sabemos a carga emocional que tem ali diante de uma pessoa que realmente quer exercer o direito dela de trabalhar no Brasil, mas está impedida, né, enfim, por questões burocráticas. sim. O Nelson Williams, um grande Aham. e respeitado advogado, ele fala que um dia ele foi taxado como advogado de uma única tese. Uhum. E como eu olhei isso, falei, uau, imagina criar uma tese. E eu também passei por isso. Então, assim, fomos taxados como advogados
estritamente voltado somente para a questão da revalidação. E hoje, quando eu falo que nós somos uma família forte, quando nós temos advogados multitarefas, é porque eu ouvi também ele dizer: não, eu não sou um advogado de uma única tese, eu sou um advogado que soluciona. E eu Uhum. faço deles a nossa missão. Eu faço, perdão, eu faço dessa palavra a nossa missão. Nós somos um escritório de advocacia que cuida. Por isso que somos uma família. Brigamos por ideias, Uhum. brigamos por propósito, brigamos por ideais, brigamos por vidas. Como você bem colocou aqui, nós sabemos que a advocacia ela é de luta, Sim. né? Buscar o direito, buscar a justiça é um princípio bíblico. E hoje, mais do que nunca, nós fazemos isso com afinco, com força e coragem. Hum. Doutora, foram mais 5 decisões, né? Sim, Recente, após esse 18 de julho, esse dia marcante agora, 18 de julho de 25. Mas, então, não foi só no sul do Brasil, né? Tivemos. não. Já tivemos no Nordeste também, Sim, né? E não foi também óbvio. só em, em juizado federal. Também tivemos na Justiça Estadual, Sim, né? sim, até porque assim, hoje nós estamos colhendo os frutos de um plantio muito certo. Nós Aham. preparamos a terra. Então essas primeiras, elas estão sendo resultados assim expressivos, né, de decisões em tempo quase que recorde, tá? E assim, colheita. Né? Nós plantamos no Brasil inteiro, então nós Aham. vamos colher do Brasil inteiro. E prova disso é os lugares que estão saindo. Regiões que foram escolhidas de forma estratégica, com intencionalidade. Nós não somos aventureiros, nós somos intencionais no que Exato, nós isso é fazemos. importante. E vamos lá, foram 43 dias em uma decisão específica, uma decisão positiva, 43 dias entre a data do requerimento administrativo, não da petição inicial, do requerimento administrativo e a judicialização. 43 dias. As decisões da RMJ positivas tendem a ser mais rápidas do que a da tramitação simplificada? Não, tá? Deixa eu explicar. Tá, O que que acontece? Vou explicar até como funciona o processo para que vocês entendam, claro. para que possamos esclarecer algumas Aham, coisas que estão trazendo aqui. Quando nós iniciamos a tramitação simplificada a qualquer data, nós também tivemos decisões que saíram em tempo recorde. uhum, Chegaram a ter decisões que saíram em 37 dias. Então, não posso dizer que a RMJ ela saiu anterior à tramitação simplificada. O que aham, eu vejo é um cenário muito parecido da tramitação simplificada a qualquer data. Ou seja, a história se repete. Só que agora de uma forma extremamente exponencial, porque eu não estou falando mais de um poder de uma resolução. Eu estou falando de um poder constitucional. Então, quando eu trago uma decisão que é iniciada o processo dentro de uma universidade, que a universidade me responde, ela tem até 90 dias para me responder um requerimento de pedido. Assim que ela me responde, eu consigo dar entrada para uma petição judicial, num tribunal, e essa petição sai em 43 dias, eu estou dizendo que é um novo marco, porque eu volto a dizer, nós tivemos tempo anterior, uhum. mas tratando-se de uma tese que é desenvolvida com embasamento constitucional, aí sim eu vou dizer que é um tempo recorde, um tempo extraordinário, porque hoje a nossa maior preocupação com o nosso cliente é tempo. Né? Uhum. Porque para que ele possa retornar ao Brasil, ele vai ter que entender que há um tempo. Qualquer processo de retorno, independente do processo da RMJ, ele vai ter que obedecer essa jornada. Então, reduzir isso é um marco. E, doutor Décio, vamos combinar, né? Reduzir isso no Poder Judiciário, que hoje é envolvido por uma tecnologia, que é a IA, mas ainda assim Uhum. por homens, em 43 dias, é algo extremamente E um, expressivo, né? em um despacho, inclusive um despacho no escritório, uma magistrada me relatou que na mesa dela tem cerca de 7.800 processos para uma pessoa analisar. Sabemos que os juízes são bem assessorados, mas mesmo assim a palavra final é dele, Sim, né? Da juíza ou do juiz. E é isso que a doutora está falando. Dentre esses 7.800 processos, uma decisão sair em 43 dias, e detalhe, 43 dias da data do requerimento, sim, não é da data do protocolo. Então, vamos colocar aqui, 20 dias. Aí isso, sim, foi menos de 30 dias, é né, que verdade. saiu a decisão. Boa, então eu vou dizer para você, Aham, fazendo uma ressalva aqui. Vou tá. retificar a minha Aham, fala. Retificando, considerando tempo de justiça, a RMJ, ela realmente teve um tempo né, inédito
menor que o da tramitação simplificada a qualquer data. Pois é, então, realmente, assim, é uma tese que, igual nós falamos há pouco, que o judiciário está começando a ficar atento. Sabe que tem uma coisa diferente, sabe que tem uma coisa realmente constitucional, Sim. né? Então, é uma coisa que não é uma aventura jurídica, que é muito importante a gente deixar isso claro, que é que a RMJ, ela é baseada, ela é fundamentada, é uma tese que é criada dentro da nossa Carta Magna. Então, esse direito ao trabalho é algo que o escritório vem buscando, esse direito desse estudante, desse médico formado no exterior, trabalhar no Brasil como médico, ter o seu CRM, é algo que é pautado nos princípios fundamentais da Constituição. E é isso que o judiciário está começando a ficar atento. Doutora Kelly, na prática, na sua visão, a RMJ ela é melhor do que a tramitação simplificada para o médico formado no exterior? Ela é uma alternativa, pelo que nós já debatemos aqui, é uma alternativa ao INEP, né? Mas fazendo essa comparação com a tramitação simplificada. É melhor? Não é? Ah, não, a tramitação simplificada era muito melhor. Porque às vezes o médico formado no exterior pode ter essa dúvida. Ah, não vou para a RMJ não, porque a outra era melhor, essa RMJ não vai dar certo. Uma é melhor que a outra? O que a doutora pensa a respeito disso? Vamos lá, vou explicar aqui. Não se trata de melhor ou pior. Se trata de oportunidades, ok? Uhum. No parâmetro legal, aí sim, ela de fato ela é mais consolidada. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma tese fundamentada em preceitos constitucionais, eu estou dizendo que pela legislação do Brasil me é permitido ir de forma fática até as últimas instâncias do poder judiciário no Brasil. Para que eu possa chegar ao STF, é de conhecimento que há que se haver uma interferência nos direitos e princípios constitucionais do cidadão. E quando eu falo da RMJ, eu estou dizendo que sim, há uma interferência aos princípios constitucionais ao médico formado no exterior. Então, nesse ponto, ela é mais efetiva de fato e de direito. Uhum. Se preciso for, o escritório vai até o STF? Com certeza. Nós temos até o Dr. Décio aqui que tem um terno separado para fazer a sustentação oral no STF assim que necessário. Porque a nossa missão é abandonar jamais, lutar sempre. Exato. E dentro, né, dos princípios constitucionais. Sim. Então, para não ter nenhuma dúvida, eu queria que a doutora falasse o passo a passo. Claro. Desde quando o médico sai da faculdade ou está ali nos últimos semestres, qual que é o passo a passo para entrar em contato com o escritório, qual a documentação que precisa, até chegar a essa questão do judiciário. Claro. Pode falar bem detalhado para a gente? Falemos. Vamos lá. Você que está aí finalizando já no internato, fazendo seu curso de medicina no exterior, você sabe que ao retornar para o Brasil, você vai ter que passar por processos de revalidação. Ok. É de notório saber também que você tem dois processos você tem um processo que já é de conhecimento, que é a revalidação pelo INEP. E agora, você somente tem, por via judicial, a RMJ, que foi criada pelo nosso escritório. Como que você faz para você aderir à RMJ? Você estando no último semestre aí no internato, você vai pegar uma declaração de finalização de curso e vai entrar em contato com o nosso escritório. Por que, doutora, somente a declaração de certificação de final de curso eu já posso iniciar? Porque no Brasil, assim como já é realizado para que você possa fazer a prova do INEP, a prova do Enem, dentre outras, você pode, com o seu certificado, iniciar o seu processo administrativo. Então, nós vamos ganhar tempo com esse processo. Como que inicia o processo administrativo? Você entrando em contato, me entregando sua certificação no caso de não formado e no caso de formado, todos os seus documentos acadêmicos, eu vou montar um processo e vou encaminhar para as universidades públicas do Brasil.
Mas, doutora, somente para as universidades públicas? Sim, porque o processo de revalidação médico-judicial, conforme está previsto em lei, ele só pode ser iniciado perante as universidades públicas do Brasil. Iniciado esse processo, iniciado esse pedido para que você possa revalidar o seu diploma, nós vamos então ter que aguardar uma resposta da universidade. A universidade ela tem um período para que ela possa me responder. Ela pode me responder em 5 dias, em 10 dias ou até em 90 dias. Caso ela não me responda neste momento, nós vamos entrar com a ação. Se ela responder e se ela também não responder. A partir disso, nós entraremos com o pedido judicial. Mas por que, doutora, se você faz esse pedido na universidade? Porque em 99,9% hoje das universidades do Brasil, elas não fazem um processo de revalidação de forma administrativa. Atualmente, elas não fazem. Motivo pelo qual vocês nos buscam para que possamos fazer valer o direito de vocês diante da Justiça do Brasil. Então, vocês vão nos contratar, nós vamos iniciar esse processo nas universidades e, posterior à negativa, nós vamos iniciar o processo via judicial, utilizando da nossa tese constitucional, onde comprova que você, estudante de medicina, não precisa de nenhum requisito para iniciar esse processo. Quais os requisitos a qual eu me refiro? O único que você deve prestar muita atenção é a sua carga horária. Hoje, a carga horária exigida no Brasil é de 7.200 horas. Então, é interessante que a sua faculdade de origem tenha essa compatibilidade com a carga horária. Mas, doutora, então, caso eu não tenha essa compatibilidade, você está me dizendo que eu não posso iniciar o processo? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é interessante que tenha 7.200 horas, mas caso a sua universidade não tenha, nós também podemos fazer o pedido da revalidação médico-judicial diante de outros parâmetros. Quero dizer que a revalidação médico-judicial, ela é um direito de revalidar, ok? Então, uma vez dito que iniciado o processo de forma administrativa, iniciado o processo de forma judicial, tendo decisões favoráveis, como já temos como precedente, e isso sendo deferido, nós vamos aí seguir com o protocolo. Qual seja, a universidade vai nos chamar para que possamos apresentar os documentos. Imediatamente, vocês são revalidados, tendo o título de vocês apostilados por universidades aqui no Brasil. Exemplo claro, aí nós temos a UEMA, que ela revalida o diploma, ou seja, o médico passa a ter um título reconhecido aqui no Brasil, e depois vocês vão lá no CRM tirar o CRM para poder atuar em todo o Tão território sonhado nacional. CRM. E podem atuar em todo o território nacional. Me perguntam muito se, doutora, mas se eu tirar a minha revalidação pelo Acre, né, ou pelo Pará, eu vou estar limitada somente àquela região? Não. Após o CRM emitido, você pode atuar em qualquer região do Brasil, em todo o território Uhum. nacional. O CRM é um documento nacional, né? Então, o Exatamente. médico, ele é médico no Brasil, não é no É estado ou na região. verdade. Doutora Kelly, chamou a atenção nessa última fala a questão da negativa, né? Que a universidade pode dar negativa em 5 dias, 10 dias, 1 dia ou 90 dias. Sim. Caso passe esses 90 dias, a universidade se omita da negativa, ela não se manifeste. A gente insiste de novo ali, ou isso uma autorização para que o escritório ingresse no judiciário. Essa omissão, ela também já autoriza que nós, do escritório, os advogados, já ingressem com ação judicial, né? Isso com mandado de segurança. Não precisa entrar de novo, porque a universidade pode muito bem nunca mandar uma negativa achando que nós não vamos fazer nada. Mas a omissão da universidade autoriza que o escritório ingresse com mandado de segurança, não é isso? Eu vou colocar um tempo decrescente. A universidade ela tem até Ótimo. 90 dias Isso é para nos importante deixar muito responder. claro. Ela pode nos responder no tempo 1, no tempo 5, no tempo de 10 dias ou até 90 dias. Passado esses 90 dias, é a autorização que a universidade me dá
perante a legislação do Brasil, onde eu esgoto as esferas administrativas e comprove ao judiciário que a universidade não tem interesse de cumprir com a lei, Uhum. motivo pelo qual é necessário a gente esgotar as vias administrativas para que possamos, com essa autorização, seguir para o Poder Judiciário. Só trazendo um pouquinho da técnica, mas para deixar muito claro, da parte técnica jurídica, mas para deixar muito claro para quem está nos assistindo, que nós, do escritório Kelly Guedes Advogados, entramos com mandado de segurança por entender que esse é um direito líquido e certo. Ou seja, é um direito incontestável daquele médico de ter a documentação dele analisada pela Universidade Pública Brasileira para iniciar o procedimento de revalidação. Então, tendo essa omissão, já é a universidade está autorizando que nós entremos com mandado de segurança na busca desse direito líquido e certo. Por que nós não entramos com outra ação? Porque o mandado de segurança é a ação que mostra para o juiz que um direito líquido e certo está sendo violado. Então, esse que é só para a gente deixar muito claro para quem está nos assistindo, para que a gente trabalhe sempre com a clareza, né, que não Muito fique legal. nenhuma dúvida. Muito ponderado Né? que você está colocando, porque o mandado de segurança ele só é utilizado em algumas necessidades, né? É um procedimento especial, vamos colocar. Exato. E o que mostra mais uma vez do que nós estamos falando, né? Ou Aham. seja, é um direito, ele é certo, ele é fundamentado e ele tem base constitucional. Ótimo. Doutora, e falando, depois que nós já falamos desse passo a passo, eh, a RMJ, na sua visão, pode até parecer uma pergunta um pouco redundante diante do que nós falamos, mas eu vou frisar novamente. É muito importante nós deixarmos muito claro para quem está nos assistindo tudo isso. Então, a RMJ tem um impacto direto ali na vida do médico, mas também na vida da sociedade brasileira. Porque, afinal de contas, é uma tese que vai trazer esse direito líquido e certo que nós estamos falando para revalidar diplomas emitidos no exterior e, consequentemente, vamos entregar mais médico para a sociedade que muitas vezes está muito carente de médico. É assim que a doutora enxerga? Absolutamente. Hoje, o nosso profissional formado no exterior, ele geralmente ele vai estudar medicina fora em razão de não ter uma situação financeira abastada para que possa suprir aqui dentro do Brasil. Nós estamos falando de cursos que estão variando de 8 mil a 15 mil reais. E quando o nosso profissional ele sai do Brasil, geralmente ele já sai de regiões mais remotas do Brasil. Regiões que nós consideramos de alta vulnerabilidade. Óbvio que nós temos também parte de uma população que sai de grandes centros, mas a grande maioria eles saem dessas regiões, né? E as famílias são deixadas para trás. O que eu quero dizer com isso? Esses profissionais, eles são tão efetivos que hoje o processo de abastecimento das áreas de maior vulnerabilidade que estão sendo assistidas por médicos, elas são formadas por médicos formados no exterior, em razão do programa dos Mais Médicos pelo Brasil. Então, mais uma vez eu digo, eles são capazes e eles vão atender uma faixa do Brasil onde a sociedade é desassistida. Eu estou falando de DICEI, eu estou falando de regiões de um alto índice de periculosidade, eu estou falando de regiões de um alto índice de necessidade. Regiões ribeirinhas, que é difícil Ribeirinhas, chegar, né? é surreal o que eles fazem de diferença na vida da população, é surreal o que eles fazem de diferença na vida da sociedade. Então, processos de revalidação baseado no princípio constitucional, onde eu dou direito ao médico a trabalhar, eu não estou dizendo que ele vai trabalhar somente em Brasília, São Paulo, eu estou dizendo que ele vai trabalhar em regiões onde poucos médicos formados em determinadas regiões do Brasil vão conseguir se adaptar. Eu não posso também ser E essas aqui. pessoas são brasileiras, igual a mim, igual a doutora, igual quem está nos assistindo. Sim. Então, se a pessoa está no extremo norte, no extremo sul, na região mais remota, numa região amazônica onde só se chega de barco, ela tem direito a ter um atendimento médico de qualidade. Isso é previsão constitucional, não é à toa que eles estão aí sendo requisitados a todo momento pelo programa dos Mais Médicos. Há uma evasão significativa de que não há uma adaptabilidade de médicos formados no Brasil nessas regiões e o nosso médico formado no exterior, ele se adapta a isso. Ah, mas ele se adapta porque ele é pobre? Não.
Ele se adapta porque ele, na grande maioria, tem contato com essa população de origem. Eles, culturalmente, eles têm acesso a isso. A formação de um médico formado no exterior, ela é extremamente consolidada e conceituada. Nós estamos falando de universidades no exterior com alta tecnologia. Eu visitei e faço visita às universidades na Bolívia, no Paraguai, e eu fico extremamente alegre em saber que eles estão na busca de tecnologia, que eles estão nessa busca incansável pela formação educacional do médico. Então, não estou dizendo que ele é mal preparado, eu estou dizendo que ele é mais adaptado, né? Então, isso só fortalece a necessidade de que a gente revalide ainda mais médicos formados no exterior para que Uhum. possam atuar em regiões que poucos médicos formados no Brasil se adaptam tão bem, para que a nossa população seja assistida. Porque se é um direito constitucional ao trabalho, é um direito constitucional à saúde também. Doutora, às vezes, quase sempre, na verdade, tem um estigma, há um estigma de que quem é formado no Paraguai é menos médico do que quem é formado no Brasil. O médico do Paraguai, ele é tão bom quanto o médico formado aqui no Brasil, para Não, trabalhar no Brasil? não tenho dúvidas. A cada 7 minutos é registrado uma denúncia de médico formado no Brasil ao Conselho Regional de Medicina. Uhum. Eu não estou dizendo que um é bom e o outro é ruim. Certo. Não é isso. Eu estou dizendo que profissionais formados em medicina no Brasil ou no exterior, eles têm um nível de capacidade comparativa. Ótimo. E quando nós falamos de revalidação, a gente está chegando aqui ao final desse podcast, mas é importante falar, só do Paraguai, só da Bolívia, são só de países da América do Sul? É possível revalidar um diploma pela RMJ de um médico que se formou na Ásia, que se formou nos Estados Unidos, que se formou na Europa, ou está restrito aos países aqui do Mercosul, do Arcosul? Hoje, a revalidação médico-judicial, ela atende qualquer profissional que deseje revalidar o diploma aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Nós não temos mais requisitos que exijam um cumprimento absoluto do requisito necessário para entrar com a ação judicial. Então, você que é médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, professor ou qualquer área que deseje revalidar o seu diploma aqui no Brasil, você tem direito e você pode. Doutora, a gente está indo para o final mesmo agora. Então, para o médico ou o estudante, o médico formado no exterior, ou o estudante que está ali nos últimos semestres, que assistiu esse podcast e teve ali uma esperança renovada, eu queria que a doutora olhasse para a câmera e desse uma mensagem para que essa pessoa não desistisse, uma mensagem realmente de esperança para trazer a esse estudante ou a esse médico a garantia de que em algum momento ele vai ter o CRM dele aqui no Brasil. Todas as vezes que eu escuto em depoimentos de vocês que vocês sonharam em fazer medicina, eu digo a vocês, os sonhos, eles têm presença de vales e montanhas. Mas todas as vezes que vocês estiverem nesses vales, saibam que vocês podem levantar a cabeça, porque vai ter uma luz que vai direcionar a vocês para a realização e concretude de todos os desejos do coração de vocês. Então, se você decidiu servir, não desista de você. Eu gosto de dizer nas mentorias que nós apresentamos aos nossos clientes que vocês atendem pacientes na Bolívia, no Paraguai, em qualquer região do mundo. São pacientes humanos. Então, vocês já são médicos. O que falta a vocês no presente momento é a habilitação para atuar no Brasil. Isso vai lhe dar liberdade de direito de atuar em território nacional. Mas profissional da área de medicina, vocês já são. Então, jamais desistam do direito de exercer medicina no país de vocês. Bom, então, com essa mensagem inspiradora, que não poderia ser de forma melhor, nós chegamos ao final deste primeiro episódio do KG Talks. E se você chegou até aqui, clique no sininho para ativar as notificações e se inscreva no nosso canal. Fique à vontade para mandar sugestões de temas, o que você gostaria de assistir, de ter melhores esclarecimentos e esclarecimentos realmente de qualidade que vão solucionar a sua dúvida, trazer clareza para a sua vida.
Mande a sugestão aqui para o KG Talks. E lembrando que este podcast é um local para médicos formados no exterior encontrar informações confiáveis, histórias inspiradoras e orientações que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Muito obrigado por nos assistir e nos encontramos no próximo episódio. Até breve!